Bom dia, meus caros aquartelados. Tudo bem com vocês? Mais um dia de quarentena. O meu nome é Alexandre, para quem não sabe, né? Eu sou do canal Histórias da História e vou fazer agora o segundo vídeo, que talvez eu tenha que fazer segundo vídeo A e segundo vídeo B, porque tem muita coisa para se contar da viagem do Cabral. Mas eu não vou deixar vocês esperando muito não, tá? Eu vou fazer os dois vídeos meio rápido e vou publicar eles meio rápido também. Bom, então, sem mais delongas, como a história é grande, vamos direto ao que interessa, né? Então, a partir de dia 13 de fevereiro de 1500, Cabral é empossado capitão-mor da esquadra. Na verdade, o Cabral não, o Gouveia, porque no documento está escrito Pedro Álvares Gouveia, como eu já falei no vídeo do Cabral. Se vocês não assistiram o vídeo do Cabral, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vai ali dar uma clicada e vocês assistem o vídeo do Cabral, tá? Do homem Cabral. A partir desse momento que esse documento é assinado, dentro dos barcos, a voz do Cabral era a voz do rei. Então ele tinha total autoridade sobre todos e tudo ali dentro dessas 13 barcos, né? Era um documento muito importante para a época até. Né, um documento que não só dava autoridade, mas também mostrava a confiança que o rei tinha, né, no nosso Gouveia, né, ou melhor, no Gouveia deles. Né. Então, nesse momento em diante, Cabral tem total autoridade já sobre os barcos, tá, que já estavam prontos, já estavam tudo legal ali e tal, já começando a ser carregados, já preparados, etc. Né. E uma das coisas que o Cabral se preocupa muito é com a questão das boticas. Né? O que eram as boticas? As boticas eram a farmácia dos barcos. Né? Então ele se preocupa tanto com isso que ele mesmo, pessoalmente, vai investigar de barco por barco se estão todos os medicamentos necessários e conhecidos na época. Inclusive ele levava separado para ele uma quantidade extra de medicamentos, né? Até porque ele não queria que os outros soubessem que ele tinha a tal da febre quartã, né, como eu já falei, e que ele sofria crises desses problemas. Né. Eu achei interessante, assim, e separei 4 medicamentos que tem ali. Na verdade tinham muitos outros, né, mas a maioria a gente não conhece. Mas tem 4 que eu acho que vai chamar bastante a atenção de vocês. Um deles é a famosa água de endívia, que até hoje se usa para problemas do fígado, e na época também se usava para o mesmo mal. Tá? Uma outra era a tal da jeripiga, né? Jeropiga, dei uma olhada aqui na minha cola, jeropiga. A jeropiga, ela era um aguardente feito à base de uvas, deveria ser uma graspa daquelas horrorosas, né? Mas que era extremamente medicinal, segundo eles. Né? Eu até acredito. Né? Outra coisa que também tinha era o mel rosado, né? Principalmente mel rosado, e açúcar. Tá? Existiam outros, como eu falei, mas os principais não. Os mais conhecidos até hoje de nós são esses. Tá? Uma outra coisa interessante também era a alimentação desses caras na época. Né? O que se levava de comida dentro desses barcos. Então eu fiz um relato aqui breve de algumas coisas que se levava. Né? Existiam os famosos biscoitos de viagem. Esses biscoitos, eles eram uma massa horrorosa, né? Feita, não vamos esquecer que o trigo era muito escasso, então era basicamente feito de cevada aquilo, né? Farinha de cevada e tal, cozido 2 vezes, né? Para desidratar bem ele, para durar mais durante a viagem, né? Então você tinha os famosos biscoitos, você tinha carne salgada, carne defumada, sebo, queijo, manteiga, peixe seco, peixe salgado, bacalhau, claro, português sem bacalhau vai fazer o quê? O vinho era muito importante para os navegadores. Cada um deles tinha direito a 1,5 litro de vinho por dia. Então você imagina a quantidade de vinho que se carregava. Né? Vinagre, azeite, sal, passas, né? Uva passa desidratada, figos secos, ameixas secas, marmelo também já desidratados, né? Açúcar, mel e água. Basicamente era isso. Claro, aí nós voltamos à questão dos animais vivos que também eram transportados dentro dos barcos. Né? Os principais animais eram a cabra, o porco e a galinha. Esses 3 aí estavam sempre na moda dos barcos. Né? Tanto que uma das coisas, né, que se fazia, mais adiante começou -se a se fazer muito, era deixar as cabras em algumas ilhas, porque se faltasse alimentação, aquelas cabras serviriam de alimentação, já que a cabra come qualquer negócio, né? Não teria muito problema.
E o problema da higiene que se tinha dentro dos barcos, que era nenhuma, até porque quando esfriava à noite, o que se fazia? Né? Se descia para o porão dos barcos, né? Onde estavam os animais. Então era gente dormindo junto com bicho, bicho dormindo junto com gente, era aquela farra que se pode imaginar. Né? E os mais calorados dormiam geralmente no convés. Né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, né, são 1.500 pessoas. Por exemplo, a nau de Cabral deveria ter entre 30 e 33 metros de comprimento por 15 a 20 de largura. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre a questão dos barcos e armas dos portugueses, que tem histórias fantásticas também. Mas você imagina 200 pessoas ali dentro, né? Realmente era uma situação bastante complicada de você administrar. Nessa população, em cada barco, né, você tinha soldados, você tinha os marinheiros, você tinha os grumês, que eram crianças, né, os grumês eram as famosas crianças que embarcavam nos barcos. Elas deveriam ter entre 10 e 14 anos, mais ou menos era essa a idade que variava o grumê. Claro, existiam grumês mais novos, até com 8 anos de idade, que por motivos mil eram mandados já para os barcos, né? Padres, obviamente, tinha padre a reviria dentro dos barcos, não podia faltar os padres, um consolo espiritual nessas horas sempre é muito bom, até porque você pegaria uma quarentena, né? Ou melhor, você ficaria aprisionado ali, você não tinha como sair do barco, né? Vai nadar, você está num oceano, né? Não tinha como. Então, depois de tudo supervisionado pelo Cabral, a esquadra está pronta para ir, e a data de saída da esquadra é no dia 8 de março de 1500. Então é feita uma grande festa, uma grande cerimônia, a população se reúne, né, para ver a saída dos barcos, o rei faz seus discursos, previamente tem uma missa na capela lá na capela não, na Basílica lá de Portugal, né, com a participação de todo mundo, aquela pompa, aquele troço todo e tal, né, aquela maravilha que se pode imaginar. Né? E em procissão eles saem dessa igreja e vão até começar o embarque, propriamente dito. Né? Então, enquanto o rei faz seus pronunciamentos, suas falas, seus desejos de boa sorte para todos, né? A tripulação começa a entrar, os padres vão benzendo, aquele rolo que a gente mais ou menos imagina. Né? No final, depois de toda a tripulação já embarcada, o que falta? Falta o rei condecorar cada um dos capitães das naus, que seriam 13, né? Não vamos esquecer de 13 naus. Ou melhor, não eram 13 naus, nem 13 caravelas, nem 13 batéis. Eram, na verdade, 4 caravelas, 8 naus e uma nau pequena, que era muito velha e eles estavam muito preocupados com ela, não sabiam se ela ia muito longe. Então, como não era uma nau que poderia ser perdida a qualquer momento, o que eles fizeram? Né? Botaram os mantimentos lá. Tu vê a coragem dos caras. Botaram os mantimentos dentro dessa nau. Mas, mesmo assim, embarcaram. Tudo pronto, o rei dá tchau, os padres dão tchau, abençoam os barcos, a família chora porque os maridos, os filhos, as crianças dela estavam indo na viagem, né? E só esqueceram de levar o vento. Não tinha vento. Não tinha como Cabral sair do cais. Ele teve que ficar parado lá esperando. E isso demorou 10 minutos, meia hora, 45 minutos. O rei já viu que o trem ia demorar um pouquinho, ele tinha outras coisas para fazer, decidiu ir embora. As autoridades que estavam ali próximos, os puxa todos, os nobres, né, decidiram, bom, já que o rei foi embora, o que eu vou ficar fazendo aqui? Vou embora também. Os padres também, por sua vez, foram embora, a família ficou ali mais um tempo, até 9, 10, 11 horas da noite, mas também viu que a coisa não ia andar, resolveram ir embora. Moral da história, Cabral, a tripulação, os barcos todos prontos, ficaram ali. Não viajaram no dia 8. Eles só conseguem sair dali no dia seguinte de madrugada. Então, da madrugada de 8 para 9 é quando toca um vento e eles conseguem começar a se movimentar, certo? Bom, saindo do Tejo, né, entrando no oceano, a viagem corre muito bem nos primeiros 4 dias. A viagem é marcada por tranquilidade, vento bom, mar calmo, aquela maravilha, tudo tranquilo, tudo beleza. Vamos embora.
No quinto dia que começam os problemas. Vem a famosa calmaria. É aquela calmaria que você viu no colégio, né? Que fez com que Cabral se perdesse e tal, que é uma coisa que nós vamos discutir ainda. E, bom, os barcos ficam parados, né? Ficam só a movimentação das marés, porque não tem vento, eles não têm dirigibilidade praticamente, né? Então o barco fica ali, boiando, né? E sendo conduzido pelas marés. Mas isso não tem um prazo muito bem específico de quanto tempo durou essa calmaria, né? Há relatos de 1 até 5 dias de parada de ventos, né? Mas os mais frequentes são entre 1 e 3 dias de calmaria. Não passou disso, tá? Quer dizer, não passou de 5, né? Mas entre 1 e 3 são os relatos mais frequentes que se tem sobre a questão das calmarias, né? Depois de passar essa calmaria, os ventos voltam e a coisa começa a andar, sem problema nenhum, até o dia 23 de março. Né? No amanhecer, como era de costume, eles dão os tiros de reconhecimento. Só saem 12. Não tem o 13º tiro. E não era anal de mantimentos, não. Era anal de Vasco de Ataíde, que simplesmente desapareceu. Ela simplesmente desapareceu. Né? Cabral ainda fica uns 2 dias procurando por algum vestígio, algum resquício, alguma coisa da nau, mas não encontra nada. Durante a noite a nau simplesmente desaparece. Os portugueses tinham uma expressão quando acontecia uma coisa dessas, né? Que era o mar os engoliu. Ou seja, é como se o mar os comesse. Né? Bom, isso daí abate um pouco a tripulação, né? Fica todo mundo meio preocupado, até não vamos esquecer que nós estamos falando de 1500, né? Não se tinha conhecimento muito dos mares, né? Não se tinha muito conhecimento das coisas. Então começou a correr histórias de monstros marinhos, de não sei o que, forças divinas, etc, etc, etc. Né? O maior desespero começa quando eles não param em Cabo Verde, que era uma parada meio que tradicional, para dar uma esticada nas pernas, sabe? Aquele negócio e tal. Essa parada não é feita. E aí os marinheiros mais antigos começam a ficar meio preocupados. Opa, o que está acontecendo aí? Como é que a gente não vai parar lá? Tinha que parar lá, pô, Cabo Verde é importante nós parar. E lenha? Será que tem lenha para isso? Será que não tem? Será que nós vamos ter comida, água? E o vinho? Será que nós vamos ficar sem vinho? Pois é, eu sei que no burburinho ali a coisa começa meio que a feder. Né? Até tem o relato de um dos grumetes, uma das crianças, não na nau de Cabral, obviamente, mas numa outra nau, que essa criança entra em desespero, né? E ela é amarrada no barco, no mastro do barco, e colocam um chicote perto dela, assim, para ela ver qual era o próximo passo. Ou tu te acalma com o pé amarrado, ou então nós vamos te acalmar. Tá ali o Lexotan para resolver teu problema. Né? Mas não tem relatos de que se foi preciso dar o remedinho para ele. Né? Eu sei que a vida nas naus eram muito complicadas, né? Até porque você tinha problema de jogos, você tinha as missas para distrair o pessoal, mas à noite o bicho pegava. A noite era complicada. Né? E uma das maiores vítimas que tinham dos efeitos da noite eram as crianças, que eram frequentemente violentadas pelos marujos mais velhos. Existem bastante relatos sobre isso e tudo mais. Né? Então, bom, mas não vamos falar nisso. Né? A viagem continua sem problemas e tal, né? Vai indo, até que no 42º dia de viagem começam a ter os primeiros sinais de terra, o que causa uma grande euforia nos marinheiros. Né? Começam a se ver galhos flutuando nas águas, com folhas ainda, né? Folhas verdes e tal, então todo mundo começa aquela excitação, olha, tá sinais de terra, vamos descer logo, vamos ficar lá e tal, ei, terra! Mas não se vê nada. 43º dia, ao amanhecer, tem uma cerração muito forte, né, e tal, não se enxerga coisa nenhuma, fica tudo aquela penumbra, né, isso no dia 21 de abril, não tem nada e tal, quando de repente, não mais que de repente, aparecem pássaros. Agora sim, agora não tem erro. Nós estamos perto de alguma
de alguma terra. Esses pássaros não podem vir de longe. Eles não falam em gaivotas, eles falam uns pássaros chamados furabucho, que eu não conheço realmente, não sei que tipo de pássaro é esse, né? Mas eles, pelos relatos dele, são pássaros médios, de pequeno, menores que as gaivotas, né? E como sabem, esses animais não podem estar muito longe de uma costa, né? Mas não se vê nada de terra, não se vê nada. O pessoal fica meio assim, né? Pô, será que é uma ilhota, uma coisa pequena que eles ficam aqui, que a gente não consegue enxergar e tal, pá, meio que procurando assim, mas a excitação é grande, né? Todo mundo vai pro tombadilho ali para as beiras dos barcos para verem se acham, porque todo mundo quer ser o primeiro a gritar terra à vista, terra à vista, terra à vista, mas ninguém tem esse prêmio. Dia 22 de abril amanhece com aquela grande expectativa, cada vez mais galhos, mais pássaros, ou seja, a terra está perto, a terra está perto. Mas não tem, os caras não veem terra. Os caras não veem terra. E a coisa vai se prolongando, a excitação já começa a se transformar em frustração, a frustração já começa a se transformar em preocupação, até porque já tinha sumido o barco de Vasco de Ataíde, será que era alguma coisa divina, será que era o fim do mundo? Não vamos esquecer que a Terra é plana, né? Não se acreditava que a Terra fosse redonda, né? Se acreditava que a Terra era plana, ou seja, será que nós estamos chegando perto do fim do oceano e vamos cair numa imensidão do vazio do final do mundo? Aquele meio que desespero e tal, aí para acalmar o trem, o que se faz? Missas. São rezadas missas. E por milagre divino, quando termina a missa, praticamente todas as 12 naus gritam ao mesmo tempo: terra à vista! Terra à vista! Se enxerga o tal do Monte Pascoal. Que eles narram na época, né, tem escritos e tal, que dizem que era um morro muito alto, muito formoso, todo coberto de vegetação, que era um contraste muito bonito com o mar, né, o mar azul com aquele morro verde e tal, falam muito disso. Né. Então 22 de abril oficialmente é descoberto o Brasil, né, se avista o Monte Pascoal. Mas como era final de tarde, né, Cabral é meio prudente nessa parte, né, e está certo também. Porque, na verdade, você não pode chegar assim, você não conhece a costa, né? Então os barcos meio que ficam por ali e tal, passam a noite ali, no dia seguinte já está mais visível, já está melhor de ver o negócio, eles mandam um batel, que é tipo um escaler, né? Fazer as medidas iniciais da profundidade, né? E chegam a uma distância de 9 braças de profundidade. Alguns de vocês podem me perguntar: o que é uma braça? É 1 metro, 2 metros, 3 metros? Não sei te dizer. Porque, dependendo de onde o cara fosse instruído, a braça tinha um comprimento diferente do outro. Não se esqueçamos que não tinha centímetros, metros, essa medição não existia. Né? Então, por exemplo, se você era educado na Espanha, a braça tinha um comprimento. Se você fosse educado em Portugal, tinha outro. Se você fosse educado na França, tinha outro. E a mesma coisa acontecia com a légua. A légua também não tinha uma unidade padrão. Né? A légua da Espanha era diferente da légua de Portugal, que era diferente da légua da França, que era diferente da légua da Inglaterra. Né? Só para citar alguns países, mas cada um adotava um tamanho diferente. Né? Então, o que se acontece? Né? Se registrava tantas léguas, tantas braças, tanto isso, tanto aquilo, para justamente... Isso era uma forma também de dificultar a interpretação dos mapas da época também. Né? Não se esquece que os tal dos portulanos, os mapas, né, eles eram um segredo de Estado muito importante, né, porque o futuro do país dependia das navegações, né, do comércio e tal. O comércio em terra já estava praticamente exaurido, né, o futuro agora seria se jogarem aos mares. Então, como eu narro no primeiro vídeo, né, tem até a execução de um dos delatores, né, dos caras que falavam demais. Bom, mas vamos indo que o tempo já está passando. Então, se chega e se avista a Terra, né? E aí se decide, nesse dia 23, irem à Terra. Né? Então, é decidido um batel com 3 figuras dentro dele. Pelo menos 3 figuras são bem relatadas. Né? Uma delas se chama Nicolau Coelho, que vai ser um personagem bastante interessante durante a estada do Cabral aqui no Brasil. O outro é Afonso Ribeiro, que vai ser um dos degredados, que vão ficar aqui no Brasil há bastante tempo. E o terceiro é um africano, que não se diz o nome dele, não se reconhece. Né?
Mas são os três que primeiro vêm ao Brasil. Então seria o Brasil, primeira vez, foi tocado por 2 europeus e um africano. Interessante isso, né? Tanto que dizem que o primeiro a pular do batel, né, do escaler, teria sido Nicolau Coelho, com muita rapidez até. Bom, o Nicolau Coelho, ele observa que tem 7 índios ali. E ele até traz o relato de como estavam esses índios, pelados. Os índios daqui da época viviam como normal, né, cara? Como os índios que a gente vê na Amazônia hoje, né? Eles não usavam roupa, não tinham porquê. Era quente, era calor, não tinham vergonha, todos eram criados assim, das crianças aos velhos e tal, então não tinha muito problema isso. E isso chama um pouco a atenção dos portugueses, né? Claro, obviamente, né? Mas tudo bem, vamos deixar de lado isso, né? E aí o Nicolau Coelho faz um sinal, assim, porque os índios estavam armados e tal, e aí o Nicolau Coelho pede para que eles baixem as armas e tal, apesar dos portugueses também estarem armados, né? Mas os índios atendem ele, deixam o arco e a flecha, que eram as armas que eles tinham, deixam de lado ali e descem, e vêm, se aproximam dos portugueses para ver e tal, e eles olham os portugueses olham eles, né? Já fazem uma meio que confraternização ali, tal, né? E, bom, esse é o primeiro dia. No segundo dia o pessoal já se sente mais confiável para descer até a terra, certo? Aí sim, aí começa a descer um pouco mais quando são feitas os primeiros preparativos, né, sobre a questão das trocas, né? Uma coisa interessante que eu esqueci de falar é que o mestre João, que era o sábio da expedição, passa a noite inteira do dia 22 para o dia 23 medindo o Cruzeiro do Sul. Porque na verdade eles se orientavam por estrelas, né? Para isso eles tinham os astrolábios e tal, né? E não existia nenhuma constelação que apontasse para o sul. Como eles viviam no hemisfério norte, né, a principal referência que eles tinham no céu era a chamada estrela polar, que é uma estrela que fica exatamente alinhada no polo norte e que durante a rotação da Terra ela não se movimenta. O movimento dela é muito pequeno, né? Então praticamente ela sempre marca o norte. Você seguindo a estrela polar você está orientado, tá? No hemisfério sul nós não temos, na verdade nós temos a chamada estrela austral, só que ela não é vista a olho nu. Para você enxergar a estrela austral, você tem que estar no mínimo de um binóculo ou de uma luneta, aí você consegue enxergar ela, mas a olho nu você não enxerga ela, né? Então você precisava de uma referência estelar que o mestre João, já de cara, conseguiu identificar que era o tal do Cruzeiro do Sul, que a seta apontava sempre para o sul. Na verdade não aponta muito bem certo para o sul, ela durante a passagem ela tem uma variação de mais ou menos uns 10 graus para o sul, mas o mestre João foi bastante preciso nisso e conseguiu, né? Uma outra coisa importante é que no dia 23 de abril é a data do padroeiro de Portugal, chamado de São Jorge, ou para quem é de religião, de Umbanda, Ogum, né? Então, casualmente, no dia do padroeiro, que se comemora o padroeiro de Portugal, foi feito o primeiro desembarque em terras brasileiras, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Né? Bom, o primeiro contato é feito bem rapidamente, né, sem muitos problemas, e no segundo dia, um rapaz que era o piloto da nave do Cabral, né, se chamava Afonso Lopes, né, esse cara é muito importante, ele desce também para se confraternizar e para conhecer um pouco do mar ali, né, e ele consegue meio que, na rapidez e na esperteza, aprisionar 2 índios. Ele consegue, sozinho ele aprisiona 2 índios, bota no batel e leva para dentro do barco, né. Quando os índios... Imagina só a cena, né? Eu gosto muito de imaginar essas cenas assim. Você imagina a cena, né? Os índios peladão, tá? Tranquilaços, tá? Entrando na nau portuguesa. Eles são recebidos com honras de Estado. Cabral está extremamente bem vestido, bem trajado. Os comandantes estão ali e os índios, ó, nem estão para eles. Estão olhando para cima, para baixo, nem sabem qual é da importância daquelas pessoas, né? Não estão dando a menor pelota.
E Cabral se sente um pouco, poxa vida, os caras não estão vendo que eu sou um cara importante? Pô, que isso, que isso? Ó, meu capitão tá aqui, meu auxiliar tá ali, esses caras nada ainda, né? Poxa vida. Mas tudo bem, é o primeiro contato, né? A gente tá vendo que é gente humilde, gente simples, gente tranquila. Vamos fazer assim, vamos jantar. Vamos jantar. Então, na refeição que eles servem para os índios, eu anotei aqui, né? É servido peixe, pão, pastéis, mel, figo, vinho. Basicamente isso. Ah, uma coisa interessante, né, que eu falei, que se sabe que eles transportavam animais vivos, né, porque eles mostram para os índios para saberem se tinha, porque ninguém falava a mesma língua, né, já começa por aí. Existia um tradutor que se chamava Galvão puxa vida, agora Gaspar Gama, que tem uma história muito interessante até esse cara, né? E esse Gaspar Gama, ele era o linguista, né? Era o língua, como se chamava. Então ele é que deveria fazer os contatos, mas o língua não falava a língua dos índios e os índios muito menos falavam a língua dos portugueses, né? Então o Gaspar da Gama não teve muita função ali na hora, no momento, né? Mas eles ofereceram essas comidas para os índios. E os índios provaram um pedacinho daqui, uma coisinha dali, não gostaram muito daquelas coisas ali e tal, acharam meio, né? Comeram bem pouquinho assim, mas o vinho eles realmente detestaram. E eu até entendo por quê, né? Você imagina o vinho de 1500, que horror não devia ser, depois de 45 dias dentro de um barril transportado no Manaus, sem controle de temperatura, sem controle de nada, né? Deveria ser um vinagre já velho, vagabundo, da pior qualidade, né? A única coisa que os índios aceitaram de bom grado e deixou os portugueses assim mais assustados ainda foi a água. A água. Porque os índios não beberam a água. Os índios a utilizaram para lavar as mãos e a boca, fazendo bochechas e cuspindo água fora. Hábito que não era nada comum em Portugal, né? Mas tudo bem, né? Já que são meus convidados, eu vou deixar passar essa aí, não vou fazer muita bagunça não. Mas passou, né? Em compensação, os índios são mantidos presos ali na nau nesse primeiro dia, né? E eles são levados a dormir no convés. Então os índios sobem e tal, né, ficam ali no convés, vão tirar o soninho deles e tal, se acomodam, se amoitam ali. E Cabral sentiu a maldade da tripulação deles, né? Ele disse assim, ó, esses índios aí vai ter problema. Esses índios pelados já na feição de conchinha, isso aí não vai dar certo. Foi lá e falou com os vigias da noite, disse, vocês abrem o olho com esses caras aí, tio. Ninguém toca neles, ninguém faz nenhuma besteira com esses caras aí, mantém a ordem, a integridade deles aí e tal, não é para mexer com os caras, tá? E Cabral, para mostrar que ele realmente não queria que mexesse, o que ele faz? Ele cobre os índios com um pedaço de vela. Cobre os índios, bota um pano ali para fazer de travesseiro e tal, e fica ali. E pros vigias, tô de olho em vocês, se os índios me aparecerem aqui estragados, vocês vão ver. É com vocês que eu vou me entender. Bom, a noite passa tranquila, né? E no dia seguinte, obviamente, os índios voltam para a tribo deles, tá? Os outros que ficaram em terra não se sentem assim, como é que eu vou te dizer, indiferentes, né, com eles. Até porque vale a pena depois vocês saberem o porquê. Né? Num outro vídeo, um vídeo especial, eu vou dizer o porquê. Né? Mas assim, os índios são devolvidos, eles são devolvidos vestindo um camisolão e um gorro vermelho, eu imagino a cena, que coisa mais linda, né? E eles descem correndo para dentro da tribo deles, né? E juntamente descem com os índios, né, vão alguns portugueses, que para variar, Afonso Ribeiro está metido no meio, que é o degredado, que é o que vai ser degredado ali no futuro, né? E mais o Nicolau Coelho e mais uma tropa de apoio. O Caminha faz essa descida também, né, já para começar a notar o que ele vê nas terras que serão do rei, tá? Bueno, nesse meio tempo começam a vir mais índios para conhecer os portugueses e tal, então são iniciadas umas trocas ali, né? O que os índios acham muito bonitos? Esses índios, além os primeiros que foram postos dentro da nau e que descem depois, eles além do camisolão e do gorro vermelho, eles ganham rosários. E o rosário faz um sucesso desgraçado dentro da tribo deles lá, né? É uma coisa assim maravilhosa, né? Os índios adoram o tal do rosário, mas não o rosário em si,
Mas as pedrinhas que compõem o rosário, eles acham muito bonito aquilo, também gostam muito do gorro vermelho. O camisolão eles não fazem muita questão, mas tudo bem, vamos deixar assim, né? Bueno, juntamente com eles, né, começam a vir mais índios e são iniciadas as trocas, né, são feitas trocas. Ó, toma isso, leva aquilo, me dá. Os portugueses ganharam muita flecha. Praticamente o que os índios tinham para troca seria penas, flechas, arcos, algumas contas e animais, né, principalmente papagaios. Né? Se fala muito nos papagaios vermelhos, né, que eram uma coisa muito exótica para os portugueses que só conheciam o papagaio cinza. Tá? Bueno, e assim passa esse dia, até o momento da ida. Quando os portugueses sobem para Anau, né, eles deixam o Afonso Ribeiro já para trás. Ó, meu, vai te acostumando porque tu vai ser o degredado que vai ficar aqui. Mas os índios não aceitam ele, muito menos com os presentes que ele carrega para ter a permissão de ficar. Os índios não querem ele. Né? E uma hora eu vou dizer por que os índios não querem ele. Né? Mas eles deixam eles mandam de volta o Afonso Ribeiro. Eles não querem, né? Não querem. O índio fica ali. Aí Nicolau Coelho, que sentiu que a coisa podia degringolar um pouco, fala assim: ah, vocês não querem o cara? Tudo bem. Então o cara vem com a gente, mas os presentes ficam para vocês. Ah, não, tá, beleza. Os presentes nós aceitamos. Agora ele tu pode levar. Bom, nessa descida também é escolhido o lugar para se rezar a primeira missa do Brasil. Né? Que é uma missa assim relativamente improvisada, não tiveram muito tempo, apenas 3 dias, né, para fazer. Então eles escolhem o lugar, lá aí sim desce o Cabral, né, o Cabral é a primeira vez que o Cabral toca no solo brasileiro, no dia 26 de abril de 1500, e onde é a rezada a primeira missa com o frei Henrique Soares de Coimbra. O frei Henrique Soares de Coimbra é o cara que faz a primeira missa no Brasil. Tá? Bom, a coisa anda tranquilamente, sem nenhum problema, vai indo bem e tal, sem nada, né? Até que eles decidem começar a fazer as trocas, né? Depois da missa, obviamente, teve mais uma sessão de trocas, tá? E aí sim, já são mais de 200 índios que vêm para conhecer a comitiva do Cabral. Aí sim, pinta índio de tudo que é lugar ali, da aldeia deles, né? E Cabral também participa, já que ele está ali no meio, né? Tem que participar e tal. E quando ele, de repente, ele olha assim para um dos índios, esse índio está com uma coisa muito interessante na boca e que chama a atenção dele, que é uma pedra verde. Ele tem o lábio furado e a pedra está metida aqui, certo? E o Cabral olha para aquilo e o índio vê que ele gostou daquilo, né? O índio percebe aquilo. E ele tira a pedra do buraco e quer enfiar na boca do Cabral como se o Cabral tivesse também um furo. Isso deixa o Cabral meio puto, assim, não, pô, para com isso e tal. Nisso um marinheiro, que não é relatado o nome, né, vê a situação e se mete entre os dois ali e negocia com o índio aquela pedra, dá o gorro dele pela pedra. Né? Aí o índio fica muito satisfeito com aquele gorro, coisa bonita, gorro vermelho, o índio colorado, o índio gente boa pra caramba, né? Então ele fica já muito feliz com aquilo e sai feliz da vida, deixou a pedra dele, mas saiu com o gorro e tal. E esse marinheiro presenteia ao Cabral essa pedra. Ele tinha ele escutava histórias de que as pedras verdes eram muito boas para as febres. Então esse era o real interesse do Cabral. Mas como ele viu que a pedra deveria ser uma amazonita, provavelmente, né, não era do conhecimento dele, ele mais ou menos resolveu botar isso como o parte de presentes ao rei. Né? Pelo menos é o que ele tem interesse em fazer. Se ele faz ou não, isso realmente não se sabe. Tá? Bom, as coisas continuam até o 6º dia de estada ali na região do Brasil, que é quando eles decidem o lugar onde vai ser feita, onde vai ser erguida a cruz, né? Que a cruz, na verdade, ela servia de uma referência de que os cristãos já haviam passado por lá. Olha aí o Darth Vader. E já era uma referência de que a terra já tinha dono, certo? Então essa cruz era muito importante, porque, na verdade, fora da questão religiosa, também era um sinal de conquista já dessa... Darth, tu não sabe nada sobre o descobrimento do Brasil, cara, fica quieto. Aprende aqui por enquanto. Que já era uma coisa mais... já tinha dono aquela terra, certo?
Então eles escolhem o topo de um morro, não, claro, um Monte Pascoal, porque era impossível você chegar lá num espaço muito curto de tempo, né? A partir do momento que é escolhido o local, começa-se a confecção da cruz, que é uma coisa que chama muito a atenção da indiarada. A indiarada adora ver os portugueses trabalhando. Eles não conheciam o metal, eles não tinham ideia do que era o metal. Não conheciam o metal. Então, quando eles veem os carpinteiros trabalhando, eles ficam maravilhados, querem participar, querem ajudar, querem as peças, né? Machado, eles nunca tinham visto machado de ferro. Eles conheciam o machado era de pedra, né? Coisas assim bastante rústicas, que volta e meia dava problema. Quando eles viram os machados de ferro, eles se apaixonaram por aquilo, né? Nossa Senhora, olha só que coisa tecnológica, de alta qualidade, né? Uma coisa muito boa. Mas eles mesmo assim ajudam bastante os portugueses, né? Carregam as toras para a confecção da cruz, eles ajudam os portugueses a buscar lenha, eles ajudam os portugueses a pegar água para os barcos, né? Eles fazem tudo que possível para ajudar os portugueses na estrada, ou seja, mostrando boa vontade, mostrando boa relação com os portugueses, certo? Bom, a cruz fica pronta, né, no dia 30 de abril. Fica tudo pronto no dia 30 de abril e no dia 1º de maio, né, dia do trabalho, o que se faz? A missa. A missa, a segunda missa do Brasil. Só que aí agora sim, na frente da cruz, um altar, uma coisa mais organizada, assim, né, uma coisa mais interessante, né? E, ao mesmo tempo, à noite, depois do término da confecção da tal da cruz, se faz uma reunião no conselho dos capitães dos barcos, que é feito para saber qual dos barcos que iria levar a boa nova da descoberta e fazer um reconhecimento maior na região, né? Então é eleito o senhor, deixa eu ver aqui se eu acho o nome do cara. Ele está aqui escrito, eu sei que eu escrevi, Gaspar Lemos. O senhor Gaspar Lemos é eleito para ser o representante, o cara que vai levar a boa nova lá para o rei, tá? E esse Gaspar Lemos, qual é o barco que entregam para o Gaspar Lemos para ele fazer a boa nova? Exatamente, a nau de mantimentos. Então essa noite e parte do dia seguinte, a nau de mantimentos ela é descarregada e a sua carga é distribuída para os outros barcos, para que eles possam ter autonomia de viagem, certo? No dia seguinte é feito a tal da missa, né? Só que aí já tem bastante índios, muitos índios já participam, se acredita mais ou menos uns 200 índios tenham participação na missa, né? Sendo que uns 20, mais ou menos, 30, ficam mais próximos dos portugueses, os outros olhando assim meio de fora, meio de longe, tal, parado, não sei o que, papapá. E quando vem ali, eles acham muito engraçado, porque os portugueses beijam a cruz. E os índios fazem a mesma coisa, repetem exatamente o que os portugueses fazem. Beijam a cruz sem entender o que está acontecendo, mas fazem esse gesto também. E é a primeira vez que se relata uma moça participando de uma missa dessas, né? Que os portugueses tomam o cuidado de envolver ela num tipo de um lençol, né? Que ela fica ali por enquanto, mas assim que a missa termina, que ela vai-se embora, o lençol já foi pro saco, não tem mais lençol, nada me cobre, né? Não estou com frio, para que vão me cobrir, né? Bom, então a noite do dia 1º de março para o dia 2 de março, se decide quais serão os degredados que vão ficar lá, né? Então um deles já se sabe que é o Afonso Ribeiro. O outro degredado que fica, deixa eu ver aqui na minha outra cola, que eu fiz uma confusão com essas colas aqui, mas aproveitar que o professor não está na sala, então vamos aproveitar e vamos ver aqui quem é o segundo degredado, que é aqui, João de Tomás. Na verdade esse nome não é muito consenso, né? O único que é consenso realmente é o
o Ribeira, né? Esse sim é fato, não tem dúvidas, ele realmente foi um dos degredados, né? Já esse João de Tomás aqui não é muito consenso, porque na verdade a turma do Cabral tinha mais ou menos 20 degredados para serem distribuídos ao longo da viagem. Tá? E a função dos degredados era muito importante, porque eles é que ficavam ali para aprender os costumes e a língua. Geralmente o prazo de degredo ficava entre 1 e 2 anos, né? Quando uma nova frota passava por ali, resgatava o cara e levava para a corte, né? No final da viagem. E ao longo dessa viagem ele ia pegando informações de comércio, de vida, da água, das condições da região, da língua que se falava, todas essas coisas aí, né? Bom, o Cabral, ele decide por esses 2 degredados que vão ficar em terra, mas na verdade fica mais gente. Fica mais gente. Existem relatos, é certo que pelo menos 2 grumês, ou seja, 2 crianças, também fogem. Mas tem outros que falam em até 5. Então o número fica entre 2 e 5 crianças que fogem. Eles baixam o barco à noite e vazam. Tá? A sua fuga só vai ser descoberta no dia seguinte. Mas não é dada muita importância, não. Se preocupam mais com o barco que foi perdido. Porque, segundo as informações que ficaram da época, né, é que na verdade não se sabia se era uma terra ou uma ilha. Então, pelos gestos e as trocas de informações muito rudimentares que conseguiram com os índios, existia uma tribo muito perigosa ali perto, que eles acreditam que os grumetes ou foram escravizados ou foram mortos por isso. Cara, nós já estamos com 41 minutos de papo e eu espero que vocês tenham me assistido até aqui. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e já vou gravar o segundo e aí já vou botar os 2 pra frente, tá legal? Pessoal, se vocês gostaram, aquele like, se vocês não gostaram, aquele dislike. E se derem like ou dislike, me digam por quê, tá? Eu espero que vocês todos tenham gostado e logo logo já gravo o segundo e já posto hoje também. Um grande abraço a todos. Cabral tá partindo.